O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Prestas conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras desse 25º domingo do tempo comum chamam a nossa atenção a um tema complexo e às vezes bem divergente, ou seja, o uso adequado do dinheiro e dos bens deste mundo. Nossa vida é pautada nesta realidade econômica. Tudo é o dinheiro que nós usamos e fazemos a nossa vida no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada por esta palavra de Deus, abrir o nosso coração, deixar que ela nos instrua e nos faça ser felizes, servindo a Deus. Somos criaturas deste mundo. Se olhamos o livro do Gênesis, primeira narrativa da criação, Deus criou o céu e a terra e tudo que nela encerra, e também nos criou. Nesta casa que é comum a todos nós, este planeta. Somos feitos deste mundo. Na segunda narrativa, Deus pega do barro, modela, o homem e a mulher, e sopra-lhes o sopro da vida. Portanto,
nós dependemos totalmente deste mundo para a nossa existência. Necessitamos do ar que aqui se encontra. Necessitamos da água da terra, a comida. E aqui a gente diz, né? Tudo que se planta dá. Necessitamos do calor, que é equilibrado. Nós necessitamos desta realidade, desta biosfera, qual a vida acontece. Porque a própria realidade criada e este mundo assim edificado, equilibrado, permite a nossa existência. Precisamos deste mundo para nos abrigar. Precisamos deste mundo para estimular nossas mentes, nossos sentimentos. Portanto, o nosso uso dos recursos fenomenais deste mundo, deste planeta, insisto, nossa casa comum, não pode ser imoral por si só. O que é questionável é o caráter do nosso uso. É como que nós administramos aquilo que Deus nos concedeu. O livro do Gênesis, enfim, assim se encerra: ide e povoai a terra. O Papa Francisco muito nos exorta, na sua encíclica Louvado Seja, a nos entendermos como guardiões da terra. Deus nos concedeu esta casa comum. Como estamos cuidando dela? Ela que nos oferece tudo para a nossa existência. Então, o que é questionável é o caráter de como usamos os recursos que aqui se encerram. E são finitos. Mas esta liturgia de hoje também nos indaga sobre o que constitui a exploração. Quando estamos acumulando, qual é a medida que me diz que vale ou não vale, que deve ou não deve? Não é incomum que pessoas justas, e por sinal sábias, se preocupem com a equidade econômica da humanidade. E mais uma vez trago a imagem do Papa Francisco, que nos exorta a uma nova economia. E hoje se diz, especialmente entre multidões jovens pelo mundo afora, católicos e não católicos, que estão trabalhando, entendendo e deliberando o que se intitulou Economia de Francisco. Uma economia solidária, justa e participativa. Essas pessoas que assim se preocupam com a equidade econômica, sempre lutaram para garantir a distribuição justa das riquezas da terra. No entanto, até recentemente, a questão do equilíbrio dos próprios recursos raramente era um problema e não se pautava muito o quanto que nós podemos utilizar dos recursos desta casa comum que são finitos. E até onde podemos, extraindo esses recursos, gerar nossas economias. E diga-se de passagem,
que a maior parte deste bolo econômico, dos recursos da terra extraídos, hoje, concentra-se nas mãos de tão poucos seres humanos, em detrimento de uma vasta multidão, desabrigada, desalojada, descuidada e faminta. Hoje, estamos nos entendendo e percebendo cada vez mais a loucura em conceber métodos de distribuição ou redistribuição sem primeiro fazer um balanço da medida dos recursos que estamos considerando. E muito tudo se diz. Temos que olhar as questões ambientais, mas quantas vezes essas questões ambientais são corrompidas para o bem de alguns e o conforto de poucos? Tudo pelo quê? Pelo dinheiro. Não temos uma oferta ilimitada dos recursos. E a exploração está resultando em muitos desequilíbrios ecológicos. Secas prolongadas, ou ao mesmo tempo, tormentas devastadoras, o aquecimento global, com o derretimento das calotas polares, e a mudança climática é uma questão presente na nossa vida. Desmatamento desenfreado, e muito se diz para a produção. Sim, é necessário a produção. Mas quem se alimenta desses produtos? No Brasil de hoje, um grande produtor de alimentos, presenciamos mais de 35 milhões de pessoas famintas, à custa do meio ambiente. São questões que a liturgia de hoje nos apresenta em uma outra linguagem. O direito à vida inclui mais do que questões sobre reprodução, guerra ou pena capital. Significa que temos o direito de comer, todos. Temos o direito de nos vestir, todos. Temos o direito de sermos abrigados, todos. Temos o direito de sermos nutridos pela beleza do mundo qual fazemos parte. Porque Deus que nos concedeu este mundo e disse: povoai. Mas o quanto e a que qualidade de alimentos temos direito, quando outros que têm o mesmo direito de comer não têm o suficiente para viver? O nosso arcebispo, Dom Dario, recente, nos escreveu mais uma carta, fazendo um apelo aos cristãos católicos para participarem da campanha Paz e Pão. Temos 17 mil famílias na arquidiocese cadastradas para receber uma cesta básica e só estamos conseguindo colaborar na vida de 2.000 famílias.
A quantas mudas de roupa nós temos direito de tê-las nos nossos guarda-roupas para nos vestir, quando outros que têm também o mesmo direito de serem vestidos ficam nus? Quão elaborada é uma casa a que temos direito, quando outros que têm o mesmo direito, porque são filhos desta terra como nós, não têm aonde morar, não têm abrigo, são sem teto. Quanta beleza temos direito quando tantos outros humildes e gentis vivem na miséria. Há muitas circunstâncias que contribuem para a complexidade dessas questões, mas é importante nos questionarmos. E tornando essas questões muito difíceis de serem respondidas. Mas abrimos o nosso coração à palavra de Deus. Certamente, o comerciante, na passagem do livro de Amós, na primeira leitura que hoje nós escutamos, tinha direito a fazer negócios, tinha direito aos seus negócios. Ele não deveria ser criticado porque era próspero, enquanto outros eram pobres. Nem o chefe de família ou o administrador do evangelho devem ser criticados por não serem necessitados. Não podemos ser censurados por reservar recursos para o uso futuro. Por exemplo, para a educação dos filhos e filhas, para eventuais necessidades médicas, para a aposentadoria, até mesmo para férias e um pouco de lazer. Mas o que é questionado é realmente quanto que precisamos, quanto temos direito. Nossa sociedade de consumo pode nos dizer que temos direito a tudo o que podemos ganhar. Mas nós cristãos, em um mundo de recursos limitados, o quanto verdadeiramente temos direito? O que o equilíbrio do mundo natural nos diz? O que as necessidades legítimas dos outros, especialmente dos pobres e marginalizados nesta terra, nos dizem? O que nossa tradição religiosa nos diz? O Evangelho, Jesus nos convida a trilhar um caminho com o Senhor, um caminho de Deus. Não há respostas fáceis para essas perguntas. Vivemos nossas vidas nos extremos e em um grande dilema. Temos o direito de usar e desfrutar das maravilhas do nosso mundo. Sim, mas não podemos fazer isso isentos de responsabilidades, uns para com os outros e para com o próprio mundo, este planeta Terra, que é nossa casa comum. Ninguém é isento de sua responsabilidade. No fim, o Senhor irá dizer: preste conta daquilo que eu te dei. Preste conta do ar puro, preste conta da terra fértil, preste conta da fauna e a flora, preste conta deste jardim, o qual aqui eu te coloquei. Preste conta da vida do teu próximo.
A humanidade vive grandes dilemas nestes últimos tempos. Os homens que vimos como exemplos nas leituras de hoje não são condenados por causa de seu privilégio econômico, mas são condenados porque usam apenas este privilégio econômico para o seu próprio benefício. Como cristãos, não somos meramente filhos e filhas deste mundo, mas também somos filhos e filhas da luz. A admoestação do apóstolo Paulo, na segunda leitura, de orar por nossos líderes cívicos, nos lembra de que realmente vivemos no mundo real, mas somos chamados a viver neste mundo de acordo com padrões dignos de nosso chamado, justos, solidários, fraternos, pacíficos. Somos mais do que consumidores insaciáveis. Como cristãos, nosso valor não é demonstrado na medida de nossas posses, mas o nosso valor é demonstrado na medida das nossas mãos estendidas aos que precisam. O nosso valor é demonstrado nas nossas mãos gentis que cuidam e zelam desta casa comum. Nosso valor é demonstrado no amor, na promoção da paz e da concórdia, da unidade, na superação das diferenças e dos preconceitos e toda e qualquer forma de fobia. Em Cristo, o nosso valor é demonstrado no mundo que é edificado em nome daquele que é o próprio Senhor do céu e da terra, único, e não há outro. E aquele que diz: não há maior amor do que dar sua própria vida pelos seus. É um esvaziamento total do egoísmo, da ganância, do extremismo do poder. Somos chamados a viver esta qualidade de nossos relacionamentos, e em particular, nossos relacionamentos com nossos irmãos e irmãs carentes, de uma maneira mais gratuita. Aí está a nossa medida. Não somos chamados a renegar o mundo. É impossível para nós fazer isso, por causa de nossa total dependência deste mundo. Mas somos chamados a viver neste mundo suavemente, gentilmente, usando o que precisamos e compartilhando o que podemos e devemos. Podemos nunca ter certeza de que tomamos as decisões corretas a esse respeito, mas devemos estar sempre conscientes de nossa necessidade de lidar com estas questões. A economia, o uso dos recursos e dos bens que Deus nos concede. Não somos os únicos envolvidos em nossas decisões econômicas e, portanto, não podemos tomá-las levianamente. Eu trabalhei, eu mereço, é mérito meu e eu faço como eu quero. Nada é nosso.
O próprio Senhor Jesus disse: esforçai-vos para juntar tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não irão corroer, porque neste mundo, do que adianta? Nada levaremos. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar os recursos do nosso mundo. Amanhã, como hoje temos crianças, amanhã teremos também novas gerações. Será que irão se alegrar nesta casa comum como nós nos alegramos? Devemos tomar decisões como administradores confiáveis da casa de Deus, não como homem do Evangelho, que se preocupa apenas com seu próprio bem-estar. E aí é fraudulento. Caros fiéis, neste mês da Bíblia, esta liturgia, nesta Eucaristia que celebramos, assim nos diz: devemos servir a Deus e não ao dinheiro e riquezas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.